No bairro Cidade Verde, sob a direção do nosso pastor Abernaê. Estamos aqui para levar uma palavra de Deus ao seu coração nessa tarde. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te abençoar. Basta você dar crédito à palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor Jesus ao seu coração nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Desperta você enquanto há tempo. Estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor Jesus, porque Jesus te ama e Jesus não quer que você se perca. Deus quer que todos tenham o conhecimento e venha se salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, iniciamos mais uma pregação da palavra de Deus, evangelismo de rua. Você, amigo ouvinte, é um bem-aventurado de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que para isso o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que meu Deus dos mais altos céus, olhando para essa terra, olhando para os homens, enviou Jesus a esse mundo, enviou Jesus a raça humana para morrer para morrer pelos homens, para morrer pela raça humana. E Deus vocacionou homens e mulheres. Deus vocacionou homens e mulheres para que o Evangelho possa ser pregado, possa ser propagado. Nessa noite, eu tenho certeza que o teu coração, a porta do teu coração vai ser impactada pela palavra de Deus, vai ser impactada pelo nome de Jesus. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue na cruz, em favor dos homens, em favor da raça humana. E você é um bem-aventurado de ouvir a palavra de Deus. Uma boa tarde para todos que nos ouvem neste lugar. Quero estar lendo um versículo da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. A palavra do Senhor disse, no capítulo de número 12, versículo 13, e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem te pôs por juiz e repartidor entre vós? E ele lhe disse: cautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um, aquele que veio a esse mundo para trazer salvação, foi rejeitado, porque a nação de Israel, todos aqueles que eram para receber Jesus Cristo, não entendeu o mistério. Eles imaginavam que Jesus Cristo viria para implantar o seu reino aqui na terra. Como nós vemos no livro de Lucas, no capítulo de número 2, nós vemos que a Bíblia diz que Simeão, quando ele soube que Jesus Cristo estava no templo, ele chegou e pegou Jesus no braço e disse:
ele agradece ao Senhor por ter, os olhos dele, poder ter contemplado a consolação de Israel. Ele imaginava que Jesus Cristo implantaria um reino sacerdotal, na qual seria como um rei e também um juiz que traria ali naquele lugar, traria paz para Israel, acabaria com as afrontas, acabaria com as guerras, acabaria com a opressão a Israel. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aqui nós deparamos com Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo de número 9, nós vemos Jesus Cristo, ele separa 12 discípulos para a missão. E tendo eles voltado, Jesus Cristo agora convida eles para ir ao monte. E a Bíblia Sagrada diz que estando no monte, de repente chega uma grande multidão ao monte aonde Jesus Cristo estava com seus discípulos. Quando nós vemos que a palavra do Senhor disse no livro de Lucas, capítulo de número 9, quando os discípulos voltaram muito maravilhados com tudo que tinha acontecido, houve ali uma grande confusão, porque Herodes começou a dizer: será que João Batista que degolamos, será que ele ressuscitou? Porque aonde os discípulos passavam, eles, pelo poder de Jesus Cristo, eles curavam os enfermos era curado. Pelo poder que Jesus Cristo tinha ortogado a eles, eles poriam a mão sobre os enfermos e os curarão. E houve ali um movimento, e aonde eles estavam, aonde Jesus estava, uma grande multidão ali chegava, e de repente agora Jesus Cristo estando em um determinado lugar, chegou alguém para colocar Jesus agora, fazer uma pergunta, fazer um pedido para Jesus Cristo, e nesse pedido ele vai dizer: mestre, eu venho fazer um pedido para que o Senhor peça a meu irmão que me dê a minha parte da minha herança. Quantas pessoas estão vivendo pensando somente nesta vida, pensando somente no seu trabalho, pensando somente no seu comércio. Quando olhamos para o livro de Mateus, capítulo de número 22, é o reflexo de tudo aquilo que Jesus Cristo estava dizendo em Lucas, no capítulo 12, versículo de número 13 a seguir. A Bíblia Sagrada diz que lá em Mateus, o próprio Jesus Cristo vai mostrar ali como se comportava a nação. A nação recebia um convite, mas muitos desprezavam o convite que tinha recebido. Muitos eram convidados, mas na hora de comparecer, eles diziam que não tinha tempo, estavam ocupado com o seu campo, estava ocupado com a sua família, estava ocupado com o seu comércio. E quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, é tudo isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Após esse homem fazer essa pergunta, pedia a Jesus Cristo que viesse interceder, que viesse ajudar. Ele recebeu uma herança, ele estava demonstrando que ele não via Jesus Cristo como um salvador da nação, mas ele via Jesus Cristo como um rei terrestre, como alguém que viria simplesmente para resolver as coisas desta terra. E Jesus Cristo, neste momento, ele vai dizer, ele vai contar uma parábola para que aquelas pessoas pudessem entender. Neste momento, Jesus Cristo vai dizer: havia um homem muito rico e ele colheu muito, e tendo uma visão que o seu celeiro seria pequeno,
ele vai derrubar o seu celeiro e vai construir outro maior, para que pudesse colocar toda a sua fortuna. O que a palavra estava dizendo? O que Jesus Cristo estava mostrando? Estava mostrando o ser humano simplesmente focado nas coisas terrestres. Então aquele homem, ele vai dizer: derrubei o meu celeiro, construí outro, e agora colhi tudo, estava com o celeiro cheio. E depois que tinha feito tudo isso, ele vai dizer para a sua alma: ó minha alma, você tem mantimento sobrando, agora você pode deitar e descansar. Esse é o reflexo da humanidade dos nossos dias. Muitas pessoas estão vivendo e pensando somente nesta vida, como se os prazeres, como se o dinheiro, como se as coisas desta vida fosse o suficiente para alegrar a sua alma, para trazer prazer para si mesmo. Mas isso aqui, o profeta Isaías, ele já falou a respeito disso. Ele já alertou que tudo isso é passageiro. No livro de Isaías nós vemos a palavra do Senhor dizendo, vinde a mim todos que têm sede. Ali no versículo 3 do capítulo 53, ele vai dizer: todos aqueles que venha e beba de graça. Eu só quero conferir para mim no citar. No capítulo 55 de Isaías, ali o profeta vai dizendo que o povo estava gastando o seu dinheiro, o dinheiro do seu suor, o dinheiro do seu trabalho, naquilo que não era bom, Jesus, naquilo aleluia, que não poderia satisfazer a sua alma. E agora a palavra do Senhor dizendo que esse é, muitas das vezes, o esforço, é a busca da humanidade, uma busca desenfreada para satisfazer o seu ego, como se a nossa vida se findasse somente nas coisas desta vida. Mas o que nós viemos a essa praça te dizer é que além desta vida existe coisas muito melhores. Você está pensando nesta vida, mas eu apresento para você aquilo que o apóstolo Paulo falou no livro de 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, que ele disse assim: as coisas que não subiu, que os olhos não viu, não passou do coração do homem, foi aquilo que Deus preparou. Eu vim a essa praça dizer para você que o que Deus preparou, o dinheiro desta vida não consegue comprar. O que Deus preparou, os seus amigos não conseguem lhe entregar. O que Deus preparou, o governo humano não pode te entregar. O que Deus preparou é muito melhor. Quem sabe você imagina, mas a minha vida está muito boa, o momento que eu vivo está muito bem, mas eu tenho uma notícia melhor para te dizer: o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que esse momento que você vive. O que Deus tem preparado para você, ninguém pode tirar. Não existe nada que possa tirar aquilo que Deus preparou para você. Não é a tristeza que vai tirar, não é a angústia que vai tirar, não é o desprezo que vai tirar, não é o sofrimento que vai fazer você perder aquilo que Deus preparou para você. Jesus Cristo, então, continuando ali o sermão, ele vai dizer que aquele homem, após dizer tudo aquilo, após ele dizer: deita minha alma, descansa, porque você glória tem mantimento para aleluia. Si. Aí o Senhor vai dizer mais uma coisa: se te pedires a tua alma, se te pedires a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Eu te pergunto, se te pedires a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Para quem será se te pedir a tua alma? É por isso que o sábio Salomão, Jesus, no capítulo 12 de Eclesiástico, no versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade.
antes que venham os maus dias, e nos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. O que o sábio Salomão estava dizendo: lembra do Senhor enquanto você tem força, lembra do Senhor enquanto você tem condição, você tem as suas pernas boas. Lembra do Senhor enquanto você tem uma voz boa. Lembra do Senhor enquanto você pode fazer alguma coisa. Lembra do Senhor antes que cheguem os dias que você vai dizer: ah, como eu queria ter um particular com Deus. Ah, como eu queria ir à igreja. Ah, como eu queria fazer alguma coisa para Deus. O sábio Salomão, ele escrevendo, ele disse: lembra desse dia, que é hoje. Lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Quantas pessoas que não tem nada mais que alegra a sua alma, não tem nada mais que alegra a sua vida. Quantas pessoas que muitas vezes têm dinheiro, mas vivem uma vida infeliz. Muitas vezes tem tudo na sua casa, mas não tem a felicidade. Eu quero dizer para você: a felicidade só encontra em Jesus Cristo, só encontra no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala de um casal que estava vivendo num lugar que o nome do lugar já diz: um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, chamado no Jardim do Edson. Mas a Bíblia Sagrada diz que o inimigo da nossa alma, ele vai enganar o casal que ali estava, para tirar ele do meio do jardim, tirar ele do lugar de paz, tirar ele do lugar de felicidade. Eu quero dizer para você nesta tarde, eu quero dizer para você nesse início de noite: tudo que o inimigo ele tenta é tirar, é infiltrar no seu lar, é infiltrar dentro da sua casa e levar você a viver uma dimensão aonde você não encontra saída, aonde você olha e começa a dizer: a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem graça, aonde leva muitas pessoas a tirar a sua própria vida. Mas eu quero te dizer para você nesta tarde: Jesus Cristo, ele te ama. Jesus Cristo, ele tem o melhor para você. Jesus Cristo, ele tem a paz que você almeja. Enquanto a palavra do Senhor disse que o inimigo das nossas almas, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, ele veio roubar a sua felicidade, ele veio roubar os seus sonhos. Mas a palavra do Senhor disse que Jesus Cristo, ele veio trazer vida, e trazer vida com abundância para você. Ele vem trazer algo que vem alegrar a sua alma. Que Deus assim os abençoe. Lembre de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo disse naquela parábola: louco, se te pedires a tua alma o que tem preparado, para quem será? Jesus. A palavra Aleluia. do Senhor, ele considera as pessoas que vivem uma vida sem pensar na eternidade como loucos, como alguém que não consegue ter uma linha de raciocínio positivo. Mas eu quero dizer para você neste momento: há uma esperança para você. Eu tenho certeza que Jesus Cristo, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o seu futuro. Só basta você entregar o seu caminho a ele. Não rejeite o convite do Senhor. Não faça igual aqueles homens de Mateus capítulo 22, que eles foram convidados, eles receberam o convite, mas no momento exato, eles decidiram ir para o seu campo, eles decidiram ir para o seu comércio e desprezaram o convite. Eu quero te dizer nesta tarde: Jesus Cristo, ele te convida. Mateus capítulo de número 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Quem sabe você está cansado desta vida que leva. Jesus Cristo, ele te convida para que você venha até a ele, para que ele possa mudar essa situação. Jesus Cristo tem um fardo leve para você. Basta você querer.
Jesus que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que nesta tarde o Senhor Jesus Cristo possa te abraçar aonde você está e você possa encontrar com Ele. Neste momento eu devolvo a minha participação para os meus companheiros que aqui está, que ainda irá falar um pouquinho desse Jesus, que é tão maravilhoso, que um dia Ele tomou forma de homem, desprezou a sua glória para poder morrer na cruz, para me salvar e salvar a tua alma. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para pregar a palavra do Senhor Jesus. Está nos ouvindo essa palavra. Se você botar ela em prática, você crê, ela tem poder para salvar o mundo inteiro. Mas eu quero deixar mais uma porção da palavra do Senhor Jesus aqui nessa tarde, que fica em Levítico, capítulo 26, versículo 1. É a palavra do Senhor Jesus. É Ele quem vai falar com você nessa tarde, aqui nessa noite. A Jesus diz assim: não farei para vós ídolo, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem porei pedra fundada nas vossas terras, para inclinar vós a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, os cumprirem, então eu vos darei a chuva ao seu tempo, e a terra dará o seu fruto. Aqui Deus falando conosco nessa tarde, aqui nessa noite, aqui nessa praça, falando: não farei imagem de escultura, não adorarei imagem de escultura, porque o Senhor Jesus, só existe um Deus, só Ele pode te salvar, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não adianta você fazer uma imagem de escultura e prostrar sobre ela, porque ela não vai poder fazer nada para você. Só Jesus. Isaías fala: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não adianta você prostrar a outra imagem de escultura feita pela mão do homem, que não tem ouvido, mas não ouve. Ela tem nariz, mas não cheira. Ela tem pé, mas não anda. Ela tem braço, mas não apalpa. Não pode fazer nada por você. Mas as pessoas estão se prostrando em Deus que não pode fazer nada. Só existe um, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro além dele. Não há outra saída que você possa buscar a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Não adianta você se prostrar a imagem de escultura que foi feita pela mão do homem, foi feita com martelo, com prego, foi fixada na mão do homem. Mas adora um Deus que Ele pode matar e Ele pode devolver a vida. Um Deus que pode lançar no inferno. Só esse, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Mas no inferno tira também, isso é bom. Jesus está falando contigo nesta noite. Pegar outro vão aí. Vai me dar outro vão aí. Aqui em Isaías, Vai me dar outro vão aí. Isaías 43 e o versículo 2 diz assim: Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar da minha mão. Operando ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Deus está falando contigo nessa tarde, nessa noite, aqui nessa praça, porque estamos pregando, anunciando, porque Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Estamos vivendo os dias difíceis, dias terríveis. As pessoas não estão crendo em mais nada. As pessoas pegam a sua Bíblia, abre ela no Salmo 91 e coloca em cima das mesas, nas prateleiras das suas lojas, nas lanchonetes, achando que a Bíblia aberta no Salmo 91, ele vai fazer alguma coisa se você não colocar em prática. O que adianta você abrir a Bíblia em Salmo 91 e colocar ela aberta? Você tem que abrir ela em 91, mas colocar em prática o que está dentro dela. Ela aberta em Salmo 91, se você não botar em prática, não vai resolver nada para você. Jesus está falando contigo nessa tarde. Não adorar outro Deus. Só um Deus deve ser adorado. É só Jesus. Ele que deve ser adorado. Não há outro Deus que possamos adorar. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos vivendo os dias difíceis, dias terríveis. Antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Jesus falando com você, conosco nessa tarde. Desperta, alerta. Jesus está voltando. Estamos vivendo as últimas horas do arrebatamento da igreja. Estamos pregando, anunciando, mas o povo não está dando a mínima que Jesus está falando a sua palavra. Estamos vivendo as últimas horas. Estamos vivendo os últimos dias. Como aconteceu no dia de Ló, assim vai acontecer nos nossos dias hoje. Como aconteceu no dia do dilúvio, assim vai ser nos nossos dias hoje. Como aconteceu nos dias do dilúvio, eles comiam, bebiam, plantavam, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que não perceberam, veio a chuva, consumiu a todos. Assim estamos vivendo hoje. As pessoas não estão dando crédito. Jesus está falando, Jesus está voltando, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história. Desperta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ai de você se ficar aqui. Acorda do teu sono. Corra para os pés de Jesus enquanto há tempo, enquanto estamos pregando a palavra do Senhor Jesus, que vai haver dia que você não vai ouvir mais essa palavra. Lá em Amós capítulo 8, versículo 11 fala que vai haver dia que você vai enviar fome sobre essa terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas sede de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ouça, dá crédito à palavra do Senhor. Lá em Hebreus fala, quando ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, não endureçai os vossos corações. E também fala que o homem tão ordenado morreu uma vez, e depois disso ele vinha a juízo. Desperta enquanto há tempo, acorda. Jesus está falando com você nessa noite. Estamos aqui pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque nós amamos a sua vida como Deus ama a tua vida. Poderia estar nas nossas casas descansando. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, mas estou aqui falando do amor do Senhor Jesus Cristo, que Ele incumbiu para transmitir a palavra dEle ao seu coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falando com você essa noite. Você que está cansado, oprimido, enfadigado, angustiado, Jesus quer te dar o alívio para a tua alma, que a tua alma necessita. Só Jesus pode te dar a salvação. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode tirar você das lutas, das enfermidades, curar as suas enfermidades. Só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a saída. Desperta enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não farei para vós ídolo, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada das vossas terras.
para inclinar a voz a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que adianta você prostrar sobre uma estátua? A ela, pedir algo a ela, oração por ela, bênção. Ela não pode andar, ela não pode falar, ela não pode mover. Só Jesus pode te dar a solução, só Jesus pode te salvar. Só Ele, não há outro caminho, não há outra saída, é só Jesus. É só Ele. Não adianta você prostrar uma imagem de escultura, não adianta você prostrar um ídolo, não adianta. Só Jesus é a saída, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acorda enquanto há tempo. Jesus está falando contigo nesta noite. Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. Quantas pessoas estão perecendo, quantas pessoas caíram nas sarjetas, nas calçadas. Jesus morreu de braços abertos em uma cruz, para que nós não ficamos de braços encruzados. Jesus pagou um alto preço para ter a sua vida. Jesus morreu numa cruz. Jesus, a Bíblia fala que ele levou 40 chicotadas, menos uma, por sua causa, por minha causa. E as pessoas são ingratos, e as pessoas não querem nada com Deus. Mas vai chegar a hora que você vai prestar conta perante Ele. Vai chegar a hora que você vai dobrar o seu joelho e clamar por misericórdia, mas vai ser tarde demais. Depois que a igreja se arrebatar daqui, ainda vai haver uma chance para você ainda. Mas você vai ter que ser perseguido, você vai ter que morrer para ganhar salvação. E hoje não precisa disso, é só você deixar Deus trabalhar na sua vida. É só você deixar Deus entrar no teu coração. É só Deus deixar mudar a tua história. Jesus está voltando. Acorda enquanto há tempo. Acorda enquanto há tempo. Tem pessoas que falam, eu sou evangélico, eu sou crente, mas está negando Jesus e dizendo que é crente. Placa de igreja não salva ninguém. Igreja católica não salva ninguém. A Assembleia não salva ninguém. A Batista não salva ninguém. A Metodista não salva ninguém. A Madureira não salva ninguém. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja é um lugar que nós se reunimos para adorar Jesus Cristo, mas o que salva é só Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Desperta enquanto há tempo. Eu deixo essa palavra para o seu coração nessa noite. Você que ouviu essa palavra, você que está nas redes sociais, você que está no Instagram, você que está no Facebook, no TikTok, ouvindo essa palavra, às vezes está caído na sarjeta, às vezes está embriagado, drogado, acha que não tem mais solução para o seu problema, acha que tudo acabou. Eu te apresento um que pode mudar a sua história. Esse é Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua história. Jesus está voltando. Desperta enquanto há tempo. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. A qualquer momento vai ver o sonido da trombeta, e só vai ouvir o sino da trombeta aquele que estiver ligado e conectado com Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a paz do meu Senhor e Salvador, Jesus. Essa noite, quero trazer uma palavra para o meu e o seu coração, nessa noite, em nome do Senhor e Salvador, Jesus, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 11. E vi uma grande trono branco,
e o que estavam assentados sobre ele, de cujo a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono branco, e abriram-se o livro, e abriu o outro livro, e o que estavam à vida, e os mortos foram julgados pelas as coisas que estavam escritas no livro segundo, e a sua obra, e deu o mar os mortos que nele haviam, e os mortos e firmou, serão os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. Glória a Jesus. Prezado ouvinte da palavra do Senhor Jesus, o livro de Apocalipse nos revela ao nosso coração nesta noite, ao dia que o Senhor Jesus tocar a trombeta no alto do trono da glória do Senhor. A Bíblia fala que vai se reunir grandes e pequenos, todos vão ter que se curvar na presença do Senhor Jesus. A este dia não vai ter escapamento para ninguém. Hoje você pode fugir de ouvir a palavra do Senhor. Hoje você pode fugir e pode tampar o seu ouvido, botar um fone no teu ouvido para não ouvir a palavra do Senhor. Mas o livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, revela que no dia da trombeta tocar, a terra e o mar vai ter que dar conta dos mortos que dela. A terra vai gemer, a terra vai tremer. Este dia vai ser o dia da angústia, aonde o homem irá correr para um lado, para o outro, para ouvir a palavra do Senhor. Mas realmente a este momento o Senhor já arrancou a palavra do livro sagrado, aonde está escrito a mensagem que nós estamos anunciando a este dia. Mas quando o primeiro livro se abrir, vai se chamar todos que encontram vivos sobre essa terra. A Bíblia nos revela que naquele dia não vai ter mantinar para te socorrer. Não vai ter ninguém para te socorrer naquele dia. Todos vão ter que se curvar. Todos vão ter que confessar o teu pecado diante do Senhor. Aqueles que derramaram o sangue sobre essa terra, a terra vai ter um gemido tão forte, vai ter um tremido tão forte, tão grande, que o povo vai se admirar o que está acontecendo. Mas aqueles que ficaram aqui nessa terra, aqueles que não foi encontrado o seu nome ao livro da vida, ao livro das boas obras, há boas obras, eu dou uma camisa boa para aquele mendigo de rua. A boas obras, eu dou um prato de comida para aquele mendigo da rua. Eu dou um copo de água para aquele mendigo de rua. Não, a boas obras é você estar na presença do Senhor e fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai ser este dia. A boa obra é esta. A boa obra é que amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo é estar com ele todos os dias, falando bem dele, dizendo bem dele. Quando ele está perto de mim, eu estou falando bem, e quando ele sai, eu falo mal. Isso não é boa obra, isso não é amar o seu próximo, não. Mas vai chegar este dia, a este dia não vai ter escapamento. A Bíblia fala, os pastores
os evangelistas, os missionários que pregou a palavra do Senhor, que não andou nos caminhos retos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Ele Deus, também vai ser aleluia. julgado pela sua obra aqui na terra. Não vai escapar ninguém da presença dos olhos do Senhor. Não vai ser bispo, não vai ser papa. Não é papa que vai te salvar. Não é bispo que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. É aquele que morreu na cruz do Calvário. É o único que morreu na cruz do Calvário para te dar este direito de salvação, para te levar para o caminho do trono da glória do Senhor, aonde você vai ver o gozo celestial, aonde o Senhor vai estar com os anjos cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor Jesus. Se você quer entrar neste trono da glória do Senhor, se você quer encontrar o seu nome no livro da vida, você tem que renunciar a este mundo, largar este mundo da prostituição, largar este mundo do pecado, o mundo da benedice, o mundo da feitiçaria, o mundo da idolatria. Para você encontrar com este Jesus, você tem que renunciar o seu pecado. Você tem que renunciar o teu pecado. Não é fácil. Muitos falam: eu quero ser crente para mim ir para o céu. Mas no céu a gente não vai de qualquer maneira. Para entrar no trono da glória do Senhor não vai de qualquer maneira. É de qualquer jeito que vai entrar no trono da glória de Deus. Para entrar no trono da glória de Deus, nós temos que renunciar a tudo que nós fizemos sobre essa terra. Arrependei-vos. João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, raça de víbora, serpentes, escorpiões. Quando João Batista pregava, porque o povo não dava canto e não dava ouvido à palavra do Senhor. O povo não estava desacreditando, como muitos dos irmãos já pregaram por aqui hoje, já anunciou o Evangelho. Irmãos, aquele dia, quando Jesus ali tocar a trombeta, se você chegar, você vai ter que confessar diante da presença do Senhor. Se você matou, você vai ter que confessar diante do Senhor. Se você roubou, você vai ter que confessar diante da presença do Senhor. Ele passou do menino virou chacota. Este dia, mas este dia não vai ser fácil. Muitos vão correr para um lado, para o outro, pedindo socorro. Mas este socorro chegou para pedir o socorro. O povo de Deus já desapareceu de cima dessa terra, mas é aquele que renunciou os seus pecados, é aquele que está em caminho em verdade, é aquele que anda na sinceridade, é aquele que prega boas novas, anuncia a remissão do pecado e leva para o trono da glória do Senhor Jesus. É este Jesus que nós estamos pregando. É esse desejo que nós queremos ver. A Bíblia Sagrada nos revela que o Senhor não veio para julgar ao mundo. O Senhor veio quando o Senhor fez o céu. Ele olhou do céu e olhou para a terra abaixo. Não viu nada, viu sem forma e vazia. Não existia nada. Mas no dia de hoje, aí quando o Senhor viu que estava vazio, forma sem nada, Deus fez ao homem para temer ao Senhor. Deus fez ao homem para reconhecer que Ele é Deus. E muitos não reconhecem ao Deus. Pensa que o seu dinheiro, aí no dia vai ter que comprar Jesus. Da glória. O seu dinheiro, você vai comprar um pedacinho lá no céu. Aqui na terra você compra grandes nações. Você compra grandes carros, mas lá no céu só entra naquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que renuncia os teus pecados. É este Jesus que nós estamos anunciando, é este Jesus que nós estamos pregando aqui nessa tarde, para o teu coração.
Aceita Jesus. Hoje pode ser o último dia. Amanhã é outro dia. Nós não podemos deixar mais aqui. Porque a Bíblia diz, não sabemos nem a hora. A volta do Filho de Deus. Nem nós que pregamos a palavra do Senhor, nem o nosso próprio Jesus não sabe nem a hora e nem o dia que Ele vai voltar. Aquele que afirmou para você que sabe o dia que Jesus vai voltar, ele é mentiroso, ele é falso profeta. Porque a nossa Bíblia nos diz que nem o Filho de Deus não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir buscar a igreja. Uma igreja remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que vai cantar Hosana, Hosana, Hosana. Rei do Rei é o Senhor Jesus. Rei do Rei é Jesus de Nazaré. É esse que morreu na cruz. É esse que levou chibatada por minha causa do meu pecado, por causa dos seus pecados. É esse Jesus que nós estamos anunciando. Eu quero me agradecer a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fechar com chave para não pode. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Você que ouviu a palavra, você é um bem-aventurado. Meu amigo, evangelista Daniel Balbino trouxe uma mensagem, e essa mensagem eu tenho certeza que ela impactou a tua vida. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 10 gumes, que divide almas juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção da raça humana. Presbítero Isaac trouxe uma mensagem salvífica. A palavra de Deus, a palavra reina, a palavra que transforma, a palavra que transforma o homem e faz do homem uma nova criatura. O amigo missionário Antônio trouxe uma mensagem sobre o juízo final. Um despertamento para a raça humana, um despertamento para os homens, um despertamento para a mulher, um despertamento para a criança, um despertamento para o ancião, um despertamento para os homens do globo terrestre. E nessa noite nós concluímos a palavra: Jesus está voltando nessa terra. Jesus está voltando nessa terra. Você já ouviu falar de Jesus? É verdade. Você já ouviu falar que Jesus está voltando nesse mundo? Você já ouviu falar que Jesus Cristo, Ele vai voltar por esse planeta Terra? Ele prometeu que vai voltar. Jesus prometeu que vai voltar. Ele disse na sua palavra que os homens, a raça humana, estão em casamento, uns se casam, marcam planos e planos de casamentos, planos e planos aqui nesse mundo, trabalho, faz seus trabalhos no dia a dia, mas Jesus falou que esse dia vai acontecer. Basta dois no moinho, um fica, outro desaparece. Vai estar dois na cama, um fica, outro desaparece. Vai estar dois andando aqui nessa rua, um fica, outro desaparece. A Bíblia fala que Elias foi arrebatado antes do cativeiro babilônico. Noé, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Repito, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Elias foi arrebatado antes do cativeiro babilônico. Significa que o arrebatamento, Jesus Cristo vai voltar a buscar o povo nessa terra.
e os deixados para trás passarão pela grande tribulação. Os deixados para trás sofrerão a grande tribulação. Você que ouviu a palavra, você que ouviu a mensagem, que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa, abençoe a tua filha, teus filhos, teus parentes. Que o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré quebre toda maldição, quebre toda palavra de maldição, quebra toda macumbaria, quebra toda feitiçaria e todo o plano do diabo cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Mais o evangelismo de rua, com sucesso, com a glória de Deus. Quero agradecer meu amigo evangelista Daniel Balbino. Senhor para todos. Grande irmão aí. Deus abençoe. Continua seguindo, continua compartilhando, para que as mensagens possam alcançar muito mais gente, muito mais pessoas. Glória a Deus. Palavra final para o meu amigo presbítero Isaac. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez na praça, fazendo a obra de Sua Justiça. Deus abençoe a todos vocês, nossos internautas, está no YouTube, no Instagram. Divulga o nosso trabalho para que seja alcançado mais vida. Que Deus continue abençoando a cada um de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Missionário José Antônio. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Que a palavra do Senhor venha falar fundamento no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Aonde alcançar, vocês enviam essas mensagens para os corações, para que o Senhor venha salvar e libertar as pessoas no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Pacto, além das quatro paredes, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, a salvação. Muito obrigado pela sua presença, né? Marcos Silva, Mirelle, Ivanildo. Deus te abençoe, meus irmãos. Visite nosso canal no YouTube, Pacto, além das quatro paredes. Logo esse vídeo, essa mensagem vai ser postada no canal, né? Vai lá, visite nosso canal. Tem muitos vídeos de pregações, presbítero Isaac pregando, evangelista Daniel pregando, meu amigo, missionário José Antônio pregando. Juntos proclamamos, evangelizamos, levamos a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença.